O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Porém 5 delas eram prudentes e 5 eram imprudentes. As prudentes carregaram azeite na sua lamparina, e as imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas suas vasilhas. E como o noivo estava demorando, em outra tradução, a que eu mais gosto, está escrito: e tardando-se o noivo. E tardando-se o noivo, adormeceram, tosquenejaram todas. Mas à meia-noite ouviu-se um grito ou um clamor. Aí vem o noivo, saiam ao encontro dele. E então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós do pouco do nosso óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para vós quanto para nós. Vão aos que vendem e comprem óleo para vós. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechando-se a porta, mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Amém? Se assente, por gentileza. Foi-me passado esse tema para nós trabalharmos nesta manhã, e eu quero tentar, com muita humildade, descortinar um pouco do capítulo 25 de Mateus. O evangelho que nós lemos, que Mateus escreve, cada um dos evangelistas escreveram a um povo específico. Mateus escreve aos judeus, e com muita sabedoria e autoridade, ele escreve o evangelho de Cristo aos judeus. Marcos, que é conhecido como João Marcos, alguns dizem ser ele primo de Barnabé, outros dizem ser sobrinho, e ainda aqueles mais ousados que dizem ser ele o filho na fé de Pedro. Foi o primeiro a escrever o evangelho de Cristo. Então o evangelho que Marcos escreve é o primeiro dos 4 evangelistas. Lucas, que converteu-se ao evangelho posteriormente, no período em que Paulo está pregando, possivelmente na cidade de Troade, também escreve o evangelho de Cristo. Não somente é o evangelho de Cristo ele escreve, mas ele também escreve Atos dos Apóstolos. Se Mateus escreve aos judeus, Marcos escreve aos romanos, e Lucas escreve aos gregos. Já João escreve aos gentios. Porém, cada um desses evangelistas vão apresentar Cristo de uma forma. Mateus vai apresentar Jesus como rei. Marcos vai apresentar Jesus como o grande servo. Já Lucas apresenta Cristo como filho, e João apresenta Jesus como o Deus trino, como o Deus vivo, como a divindade. Tanto é verdade que João vai ser o que mais vai falar acerca das divindades de Jesus. Só que o evangelista Mateus, que era conhecido como Levi,
que trabalhava em uma coletadeira, onde coletava os impostos dos judeus, ele era tido como o traidor da pátria. Mateus não era bem aceito entre os judeus, porque ele estava trabalhando ao povo romano e coletando os impostos do povo judeu, e que diz alguém que os impostos eram cobrados de forma absurda. Sendo assim, Mateus, que também era judeu, era tido como o traidor da pátria, traidor dos irmãos. E é exatamente esse traidor que Jesus vai trazer para perto de si. E quando Jesus passa por Mateus ou Levi, Jesus o convoca para caminhar com ele. E depois dessa convocação, a Bíblia vai mencionar que Mateus vai fazer um convite para Cristo para ir almoçar ou jantar na sua residência. Quando Jesus Cristo se une a Mateus, a Bíblia vai mencionar que outros publicanos se assentaram com eles na mesa. Quando isso viram os fariseus, ficaram completamente endemoniados, porque viam Jesus sentado à sua mesa com publicanos e pecadores. E é para isso que Jesus veio, para buscar, salvar e resgatar o que se havia perdido. Cristo veio fazer uma aliança. Perceba, senhoras e senhores, que o povo de Israel possuía com Deus uma aliança feita lá no tempo de Abraão. Essa aliança foi para todo o povo de Abraão. Porém, aos gentios fora necessário Cristo vir quebrar todo o propósito do inimigo contra toda a humanidade e fazer um novo pacto, uma nova aliança. É por isso que ele fala na Santa Ceia: esse é o sangue da nova aliança. E essa aliança que Jesus fez com todos nós. Deus veio buscar e resgatar a sua igreja. Queridos, preste atenção que há uma igreja dentro da igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando somente essa congregação. Eu estou falando a igreja universal, a igreja mundial. Todas as denominações, há uma igreja dentro da igreja, que é a igreja do arrebatamento, a igreja de Cristo. E é com essa igreja que Jesus tem um pacto, uma aliança. É com essa igreja que Jesus vem buscar. Segundo a narrativa bíblica, a Bíblia vai mencionar, depois do capítulo 24, que Jesus vai apresentar o período de tribulação, o período de dificuldade, os períodos em que parece que estamos vivendo, e parece que Mateus 24 está tão vivo hoje, mais do que ontem. E quando ele chega no capítulo 25, ele vai mencionar, ele vai falar acerca de um casamento. Esse casamento, você vai perceber que Mateus está falando a um povo judeu. Se ele está falando a um povo judeu, ele está trazendo à memória uma linguagem mais fácil de compreensão. Por isso, ele vai narrar o capítulo 25 como se fora um casamento judeu. É esse casamento que me espantou, e quando eu observei e busquei na história judaica sobre o casamento judeu, isso me saltou aos olhos de tal forma, porque eu percebi que 3 grandes homens de Deus, 3 grandes estudiosos da Bíblia, tanto William MacDonald, quanto Wiersbe, quanto o próprio Champlin, vão corroborar com a mesma ideia, com a mesma linguagem deste casamento e de Mateus 25. Quando nós olhamos essa história, você vai perceber Jesus falando acerca do reino, e no reino ele vai traçar um casamento. Só para a gente simplificar esse casamento, o capítulo 25 começa dizendo que eram 10 virgens, para a gente entender primeiro quem são as virgens, onde está a noiva de Cristo, a igreja do arrebatamento. No capítulo 25,
No capítulo 25, as 10 virgens, e eu falo isso com afirmação bíblica, as 10 virgens não são a igreja. As 10 virgens nunca foram a igreja. As 10 virgens são pessoas, são, melhor dizendo, são ministérios que têm o trabalho de auxiliar a noiva de Cristo. É por isso que eu disse que há uma igreja dentro da igreja. A noiva de Cristo está inserida nesse contexto. E esses ministérios que têm a obrigação de auxiliar a noiva, preparar a noiva para o dia do casamento, essa é a sua responsabilidade. O capítulo 25 vai revelar as 10 virgens como sendo amigas da noiva, alguém que trabalha para que essas noivas possam assim, para que essa noiva possa assim encontrar com o seu noivo. Perceba comigo, a Bíblia vai mencionar que são 10 virgens, todas são virgens, todas têm lâmpada e todas têm azeite na lâmpada. O problema é a reserva. Só que o texto vai mencionar que as 10 virgens que estão ali, todas vão dormir, vão tosquenejar e vão adormecer. Perceba que esse casamento que ele está falando, Jesus não vem casar com 10 noivas, Jesus vem casar com uma única noiva, com uma única igreja. Jesus vem resgatar uma única igreja. É por isso que as 10 virgens não são a noiva, elas são responsáveis por auxiliar e preparar a noiva. Quando o casamento ia acontecer, quando o noivo queria buscar ou pedir a mão da moça em casamento, na cultura judaica, ele ia até a casa da noiva, batia na porta. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Perceba, eis que estou à porta e bato. Quando ele bate na porta, a noiva vai abrir a porta. Quando ele vai entrar, ele faz a ela um pedido. E qual é o pedido, pregador? O noivo diz à noiva: mulher, dai-me de beber. Ele está pedindo água. Quem aqui não lembra da mulher samaritana? Quando Jesus Cristo encontrou lá na beira do poço, e Jesus disse a ela: mulher, dai-me de beber. Jesus não estava pedindo ela em casamento, não era esse o propósito. O propósito era Jesus dizer a ela: eu vou mudar a sua história, vou mudar a sua trajetória, vou te arrancar desse lugar. Era isso que Jesus estava dizendo. E quando ele entrava na casa da noiva, pedia água para a moça ia buscar água para ele, ele deixava um lenço, escute, com um cordel dobrado e escondido, saía, virava as costas e ia embora. Quando a noiva retornava, ela encontrava o lenço. Quando encontrava o lenço, ela sabia que era tempo de casar, ela sabia que era tempo de resgate, ela sabia que era hora de ir embora. Por quê? Porque com o lenço, a frase que o noivo deixava para a noiva é: passei por aqui, gostei de você e vou voltar para te buscar. Vou dizer mais uma vez: passei por aqui, gostei de você e vou voltar para te buscar. Passei por aqui, alguém está pegando isso aqui? Passei por aqui, gostei de você e vou voltar para te buscar. Para você pegar isso aqui com mais gosto e preparar um grito de glória na garganta. Lembra quando Jesus Cristo foi morto e ressuscitou? A Bíblia diz que Pedro e João correram ao sepulcro, e quando entraram dentro do sepulcro, glória a Deus, Pedro enxergou o lenço dobrado à parte. Era Jesus dizendo para Pedro: a história não acabou ainda, oh glória, a história não findou ainda, porque passei por aqui, gostei de você e vou voltar para te buscar. Não pegou? Eu vou de novo. Passei por aqui, gostei de você e vou voltar para te buscar. Lembra o que Jesus disse antes de subir ao céu? Ele reuniu aproximadamente 500 crentes e disse ao crente: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei
órfão. Por quê, gente? Porque qual é a finalidade de um lenço? Quem é inteligente sabe que lenço tem a finalidade de enxugar as lágrimas. Oh glória! O que ele está dizendo é: eu estou indo, mas estou deixando o lenço do Espírito Santo para te consolar. Oh glória! Eu estou subindo, mas o lenço vai ficar. Eu estou indo, mas o Consolador vai ficar para secar as suas lágrimas. Era isso que Jesus estava dizendo. A partir desse momento, senhoras e senhores, que o lenço é encontrado, pastora Gisele, a noiva vai passar a utilizar esse lenço, tapando o seu rosto, porque ela está dizendo publicamente: o lenço deixado é um contrato do noivo para com a noiva. Quando ela coloca o lenço no rosto, ela está expressando publicamente para todos: eu tenho compromisso com o noivo, eu tenho uma chamada, eu tenho um compromisso, eu tenho uma chamada. Tem alguém que já pegou isso aqui? Ela está dizendo: a partir de agora a minha beleza não é para mais ninguém, somente para ele, somente para ele, somente. Tem alguém que está escondido atrás do lenço Espírito Santo aqui? Deixa eu ver. Tem alguém que está oculto atrás do lenço do Espírito Santo? Ela escondia o rosto. Somente no dia do casamento é que o lenço ia ser retirado. Só que ele deixou junto com o lenço um cordel que constantemente o amigo do noivo, glória a Deus por isso, ia até a casa da noiva levando uma moeda, uma dracma. E essa dracma, ela tinha que ser furada. E depois de furada, ela era introduzida nesse cordel. De tempo em tempo ele ia, levava a moeda e via como estava o comportamento da noiva. Escute: quando completasse 10 dracmas, essa mulher tinha que colocar na testa, porque estava chegando o tempo do casamento, porque 10 é sinal de totalidade. Então quando ela pegava as 10 dracmas, porque dracma não tem valor financeiro, o valor é simbólico. Quando ela pegava as 10 dracmas, tinha que pendurar na testa e ir em direção ao noivo no dia do casamento. Agora escute isso aqui: quem aqui nunca ouviu a parábola da dracma perdida? Nós aqui já ouvimos. Nós já ouvimos inúmeras pregações sobre a dracma perdida. Só que talvez alguém, de forma um pouco equivocada, vai trazer essa parábola da dracma perdida de forma equivocada. Por quê? Porque ali se trata de uma noiva, de um casamento. Porque se ela chegasse no dia do casamento faltando uma dracma, ela já estava informando para o noivo que ela não era responsável de cuidar das coisas que o noivo deixou para ela cuidar. Isso ela fazia. Quando essa moça perdeu a dracma, ela não está perdendo algo financeiro, ela está perdendo um casamento em meio à sujeira da casa. Agora escute: porque há no meio 2 tipos de lixo. O primeiro lixo é o que a gente mesmo produz. O segundo lixo é o que a gente permite vir de fora para dentro, de fora para dentro. E com isso a gente começa a perder os valores que o noivo nos deixou em meio aos lixos. Porque o que para a gente parece ser luxo, para Cristo não passa de lixo. O que para a gente parece ser bom, para Cristo não passa de lixo. E nós estamos perdendo os nossos valores em meio aos lixos da vida. Aí Jesus vem para nos alertar nesta manhã: acenda a lamparina para encontrar os valores que a casa se perdeu. Aprenda a entender isso. Acenda a lamparina para encontrar os valores que o noivo deixou para a sua noiva. Glória a Deus. Quando ela encontra, olhe para mim, quando ela encontra a moeda, ela convoca as amigas. Está assim no texto. As amigas são as virgens, são as companheiras da noiva, que quando vem, ela diz: eu achei a dracma, o casamento vai acontecer. Oh glória! Eu achei a dracma perdida, o casamento vai acontecer. Aí alguém associa, pastora Gisele, a dracma a uma alma perdida, mas não é isso. O que está se perdendo ali não é a alma, é a noiva que está se perdendo. Por isso a Bíblia diz: muito mais a alegria
glória, por uma alma que se arrepende. Qual é o arrependimento? Da noiva não ter cuidado dos valores que o noivo deu a ela. É por isso que Jesus está dizendo para nós nesta manhã: tem muita gente ou muito ministério perdendo os valores que ele deixou para a igreja. Mas eu louvo a Deus, porque no domingo de manhã tem uma igreja que está dizendo: nós valorizamos aquilo que o noivo deixou, nós valorizamos aquilo que o noivo deixou. Tem alguém que pode levantar a mão e dar um grito de glória para ele e dizer: eu valorizo o que ele deixou? Pregador, então quem são essas virgens? Essas virgens são ministérios. Já disse que tem a responsabilidade de cuidar da noiva. Só que talvez ninguém viu, mas no capítulo 25, a noiva está aqui. Está aqui. O noivo fez o contrato, mas não disse que hora viria. Só que o texto diz que, tardando-se o noivo, tosquenejaram e adormeceram-se todas. Deixa eu perguntar aqui: quem aqui se casou? Quem já casou? Levanta a mão lá no terceiro andar. Tem gente que está até com vergonha de levantar. Olha aqui para mim. Agora vou perguntar: quem casou na igreja de véu, grinalda, aquela coisa toda? Ah, teu irmão levantando a mão lá. Casou de véu, né? Olha para cá, escute. Só para quebrar um pouquinho. Você conseguiu cochilar um dia antes do casamento? Como é que dorme, gente? Hã? Como é que cochila sabendo que no dia seguinte vai casar? Não consegue dormir, é ou não é verdade? Por quê? É lista de convidado, é um monte de coisa, sim ou não? Agora preste atenção que elas não estão no dia anterior. Ele está no dia do casamento e o noivo está atrasado. Agora eu pergunto de novo: como é que dorme sabendo que o noivo ainda não chegou? No dia do casamento, como é que descansa? Como é que cochila? A noiva de verdade de Cristo não dormiu. A noiva não cochilou. Quem cochilou no capítulo 25 foram as amigas da noiva, que não tinham muita responsabilidade. Não eram elas que iam casar. Mas a noiva está acordada. Prova para mim, pregador. Vou provar. Capítulo 25, versículo de número 5. Glória a Deus. E tardando-se o noivo, e tosquenejaram e adormeceram-se todas. Versículo 6. Mas à meia-noite alguém gritou: aí vem o noivo. Deixa eu te perguntar mais uma vez: quem grita aí vem, está dentro ou está fora? Porque se está fora, ele não grita vem, ele grita aí vai. Quem está dentro grita aí vem. Quem está gritando? Quem está gritando? Cutuca esse crente e diga para ele: a noiva de Cristo jamais dorme. Ai, pode profetizar para ele. A noiva verdadeira de Cristo está acordada e está dizendo: ele vai chegar. Oh glória! Tem ministério que não fala mais da vinda de Cristo, é ministério que está dormindo. Igreja que não enfatiza mais a vinda de Cristo é igreja que está cochilando. Mas tem alguém que está acordado e está dizendo: ele vai chegar, ele está vindo aí. Oh glória! Acorda, porque o trabalho da noiva, pastor, é acordar quem está dormindo. Dá uma cutucada em alguém, diga para ele: dorme não. Diga para ele: dorme não. Acorda, porque a nossa hora está chegando. Quem pode adorar aí? É esse o trabalho da noiva: despertar quem está dormindo. Só que leve em consideração, gente, algo aqui. Nesse tempo aqui não existia luz elétrica. Então não era algo automático que você aperta uma tecla, acende a luz. Hoje agora, na casa da pastora que é mais rica, bate palma e acende a luz. Ah, é, ué? Tem alguém assim? Tem alguém que chega em casa e fala assim: Alexia, cheguei. Acende luz, micro... É ou não é? Aí acende tudo, até a televisão liga. Rapaz, é tremendo. Mas só que nesse tempo aqui não tinha isso, gente. Aí é. Aí liga tudo, não é? É algo extraordinário. Só que aqui não tinha nada disso. Aqui nem luz elétrica na rua tinha.
Aqui era tudo na base da lâmpada. Quando alguém ia sair de casa, pegava a sua lâmpada, pegava a lamparina. Não vou cair isso aqui não, né? Pegava a lamparina. E quando ia sair, não sabendo a que horas ia retornar, precisava levar consigo uma reserva. E quando ele caminhava com a lâmpada na frente, para iluminar duas coisas. Primeiro, aonde ia pisar, e para mostrar quem era. Vou de novo. Quando carregava a lâmpada para dizer quem era e aonde estava andando. Quem era e onde estava andando. É por isso que o salmista diz: luz para o meu caminho, ó glória, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Estou profetizando já. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Quem está pegando essa palavra aqui? A palavra de Deus é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Pode cutucar esse crente e diga para ele: você não cai, não tropeça, não desliza enquanto você estiver amparado pela palavra. Oh glória, porque quem disse isso não foi eu, quem disse isso foi Jesus. Quem anda de dia não tropeçará. Oh glória. E posta para cá, olha para cá. A lâmpada tem o prazer, tem o direito, tem o dever de iluminar ambientes que são escuros. Logo, quem carrega a lâmpada não andará em trevas. E era esse o trabalho. Quando elas estão preparadas, todas são virgens, sim ou não? Sim ou não? Sim. Todas têm lâmpada, sim ou não? E todas têm azeite na lâmpada. O problema não está na lâmpada. O problema não está no azeite que está dentro da lâmpada. O problema está na reserva. Porque essa lâmpada, ela não se apaga de forma automática como da Alexia. Não. Essa lâmpada, ela se apaga de forma gradativa. Ela vai perdendo a sua intensidade conforme o azeite que tem pelo lado de dentro. Quanto menos azeite tem por dentro, menor é a intensidade da luz pelo lado de fora. Agora, quanto mais azeite tem pelo lado de dentro, maior a intensidade pelo lado de fora. Oh glória. Quanto mais azeite pelo lado de dentro, mais ela ilumina pelo lado de fora. Pregador, não estou pegando isso aqui. Olha para mim aqui. Quem aqui já foi orar no monte? Levanta a mão, quero ver. Quer ver como que eu vou pegar alguém aqui? Quando você chega lá, está tudo escuro, sim ou não? Não enxerga nada. Não é verdade? Você fica 10 minutos. Alguém chega e diz: pastora Gisele, ó, Deus bradou. Por quê? Já abriu tudo o céu, estava fechado. Lembra que nós chegamos aqui, estava tudo escuro? Já estamos enxergando tudo. Foi o ambiente que mudou, não. Foi você que se adaptou ao ambiente. Não foi Deus que iluminou o monte, porque nós temos a capacidade de se adaptar com ambientes. Quando você entrou estava escuro e continuou escuro. É que o teu olho foi feito para se adaptar aos ambientes. E você se adaptou de tal forma e diz: já estou enxergando. E tem gente que está no escuro e está dizendo: eu já estou vendo ainda, estou conseguindo enxergar. E Deus está dizendo para alguém nesta manhã: bota azeite na tua lâmpada, porque eu quero mostrar muito mais do que o que você está vendo até hoje. Bota azeite, que eu quero te revelar muito mais do que você viu até agora. Coloca azeite, porque eu quero mostrar para você de fato quem você é para as pessoas. Oh glória. Aí quando chega o dia do casamento, ela precisa levar a lâmpada para que o noivo identifique que ela de fato ajudou e auxiliou a noiva e entrasse na festa. Quando chega esse dia tão esperado, gente, oh glória. Eu não sei se você já estudou um pouquinho sobre essa questão de casamento. Eu gosto muito desse negócio, dessas minúcias assim. E você sabe que agora no nosso tempo, as noivas quando vão casar, elas carregam o quê? Um buquê de flor, sim ou não? Você sabe por que as noivas carregavam um buquê de flor? Porque há muito tempo atrás, as mulheres dificilmente tomavam banho. Aí as flores inibiam o cheiro. As flores eram para tirar um pouquinho daquele cheiro pesado. Por isso elas carregavam flores. Só que no casamento judaico é diferente. Eu vi um copinho aqui. Tem um copinho de plástico aí? Pega para mim alguém aí, faz um favor. Rapidinho. Olha para mim aqui. No casamento judaico era diferente. Qual foi o pedido do noivo para a noiva quando bateu na porta? Mulher, dai-me
de beber, sim ou não? Mais uma vez, qual foi o pedido do noivo? Ok, obrigado, querido. A noiva foi buscar água. Só que quando ela retorna, o noivo não está mais, ela sabe que vai casar. No dia do casamento, ela vai se encontrar com o noivo carregando 3 coisas. Primeiro, o lenço no rosto. Segundo, o cordel com 10 dracmas. E terceiro, o copo que ele pediu. Quando ela chega diante do noivo, 7 passos. O seu copo está assim, ó. Ela não leva um copo cheio, ela leva um copo pela metade, porque tudo traz uma simbologia. Porque com isso ela está dizendo ao noivo: este copo simboliza a minha vida, e essa minha vida até agora, sem a tua presença, foi pela metade. Só que essa metade de água não é água doce, é água salgada, é água amarga. Depois você vai, quando você estiver na tua casa, você abre a Bíblia lá em Números, capítulo de número 6, e você vai ver acerca da água amargosa. Quando o noivo tinha ciúme, o esposo tinha ciúme, ela carregava uma água amarga, porque ela está dizendo: a minha vida sem a tua presença até aqui é uma vida amarga. Não tive alegria, não consegui viver. Mas quando ela vai andando em direção ao noivo, ela vai dispersando a água. Eu vou tomar para não jogar no chão, mas ela vai jogando no chão, deixando pelo caminho. Quando ela chega diante do noivo, ela chega com o copo. Há uma cutucada nesse crente, pergunta para ele: está chegando perto dele cheio ou está chegando vazio? Na pergunta com força aí, gente. Está chegando cheio ou está chegando vazio? Aqui tem gente que quer chegar diante dele, pastor, quer chegar diante dele com o nariz empinado, dizer: não, eu sou advogado, eu sou juiz, sou promotor, sou político. E Deus está dizendo: eu não quero saber quem você era, meu filho. Para chegar diante de mim tem que chegar vazio, oh glória. Para chegar diante de mim tem que chegar vazio. Quando ela chega vazio, ela entrega o copo para o noivo. Aí o noivo pega o copo da mão da noiva e ele tira o lenço, oh, glória a Deus. Eu vou de novo isso aqui. Ele tira o lenço, porque a beleza da noiva é para o noivo. Quando ele tira o lenço, ele pega o lenço e enrola no copo. Se o copo é símbolo da vida dela, ele está dizendo: eu estou revestindo a sua vida, oh glória. Vou de novo. O lenço aqui é um tipo do Espírito de Deus, que ele diz: eu estou envolvendo você com o meu Espírito, oh glória. Só que percebe isso aqui, que o lenço só envolve o copo pelo lado de fora. Por dentro ainda não sentiu o calor do lenço. Aí no casamento judaico, para ele sentir todo o calor do lenço, ele joga no chão e quebra o copo. Eu vou de novo. Ele quebra o copo, porque se tem uma forma de Deus sentir a gente como estamos por dentro de verdade, é quando a gente está quebrado, é quando a gente está arrebentado, é quando a gente está moído. É a hora que o Espírito de Deus nos abraça e diz: eu estou contigo. Está quebrado, mas está comigo. E perceba que ele foi quebrado, mas os pedaços não se perderam. Por quê? Porque o lenço não permitiu os pedaços se perder. Dá uma cutucada e alguém diga para ele: enquanto você estiver enrolado com Deus, pode falar, enquanto você estiver envolvido na presença de Deus, você não vai se perder, não vai se quebrar. Não, pode até se quebrar, mas não vai se perder, não vai sumir. Oh glória. Quebrado, mas com ele. E a raiva do diabo é essa, é olhar para a gente quebrado, moído, mas com ele. Arrebentado, mas com ele. Moído, mas com ele. Eu vou ficar profetizando isso aqui. Moído, mas com ele. Arrebentado, mas com ele. Oh glória. Todo quebrado, mas com ele. Porque quem quebra é ele. Prova, pregador, vou provar. Oséias capítulo 6, versículo 6 diz: ele fez a ferida e ele mesmo a sarará. Eu vou de novo. Ele quebrou, ele conserta. Ele quebrou, ele conserta. Cutuca esse crente, diga para ele: essa
essas feridas Ele vai sarar. E você não percebeu que se não fosse essas feridas, se não fosse essas quebras, se não fosse essas dificuldades, você não estaria com Ele. Deus está dizendo: eu permiti essas quedas, eu permiti as lutas, eu permiti as batalhas, eu permiti porque eu quero você comigo. Quem crê no que eu estou liberando aqui, levanta a mão. Dá uma cutucada nesse crente, eu já vou encerrar. Fala para ele: quem tem lâmpada não dorme. Lembra de Eutico? Quando ele foi convocado para subir ao cenáculo, primeiro, ele foi convocado em um ambiente em que não vai qualquer gente. Cenáculo não é lugar para multidão, cenáculo é lugar para gente que está interessada no reino. Cenáculo é lugar para um povo específico e seleto. E ele tem projeção ministerial. Quando ele sobe, o texto diz: e havia muitas luzes. Por quê? Porque cada um carregava a sua lâmpada. Só que quando eles chegam no cenáculo, Paulo vai se prolongar no discurso. E o prolongamento de Paulo fez com que algumas lâmpadas começassem a perder a sua intensidade. E como eu já disse aqui, essa lâmpada ela vai perdendo a sua intensidade de forma gradativa. E como ela tem um pavio que entra dentro dela e que suga o azeite de dentro para iluminar pelo lado de fora, quando não tem mais azeite pelo lado de dentro, o pavio continua queimando, e aquilo que era para iluminar começa a gerar fumaça, e a fumaça incomoda, a fumaça irrita. Quando as lâmpadas estavam lá e Paulo se prolonga no discurso, alguém que subiu para o cenáculo, subiu com lâmpada e com azeite para aguentar 20 minutos de mensagem. Porque tem gente que é assim na igreja, aguenta meia hora de palavra, deu meia hora, já começa a ter comichão, já tem vontade de ir no banheiro, já quer se esquivar, já começa a produzir. Eu vou falar, Jesus. É a gente que vem para a igreja e diz: ai, pregou muito tempo, ai, que o culto demorado, ai, que a pastora não para de falar, ai, que fulano não para de produzir fumaça. Deus não quer você produzindo fumaça na igreja. Deus quer você iluminando o ambiente aonde você chega. Para com essa intriga, para com essa fofoca, para com essa fumaça. Deixa a tua lâmpada iluminar, coloca azeite nela, porque quem tem azeite não incomoda, quem tem azeite não irrita, quem tem azeite acende o ambiente que está. E a gente fala tanto desse menino, a gente bate tanto em Eutico, a gente está desinteressado com a palavra, está olhando para fora que não sei o que, a gente arrebenta com ele, mas a gente esquece de uma verdade. Havia muitas luzes, Paulo está se prolongando demais no discurso, e as lâmpadas começaram a se apagar, gerar fumaça, incômodo. Esse moço vai para a janela, é pensamento meu, ele vai para a janela a fim de buscar um ar. Só que ali, ele dorme. Sabe qual que é o nosso maior problema? É que a gente tem dificuldade de perceber que antes dele cair lá fora, ele caiu dentro. Antes dele se arrebentar lá fora, ele caiu dentro. Prova, pregador, prova. O texto diz: e caindo ele em um profundo sono. Então antes dele cair lá, caiu aqui. E sabe qual que é o problema? O problema é que a gente está deixando as nossas lâmpadas se apagar. E pelo fato das nossas lâmpadas se apagarem, tem gente dormindo do nosso lado e a gente não está percebendo. Tem gente cochilando do nosso lado e a gente não está percebendo. Tem gente caindo do nosso lado e a gente não está percebendo. Mas eu vim com a palavra profética nesta manhã para dizer: essa igreja tem a lâmpada acesa. Aqui ninguém vai dormir, aqui ninguém vai cochilar, aqui ninguém vai cair. Dá uma cutucada nesse cara, diga: se você cair eu te acordo. Pode profetizar para ele, diga: porque aqui tem lâmpada, aqui tem iluminação. Oh glória, deixa eu ver quem crê nesta palavra. Tem alguém que ainda tem lâmpada? E a gente ataca tanto. Só que todo mundo que cai lá fora, ele não começou caindo lá fora, ele começou caindo dentro. Porque todo pecado, gente, ele é pensado, premeditado, para depois ser executado. Então não existe esse negócio: ai, não sabia, pequei. Ai, não, eu não estava aqui cheio de Deus, daqui a pouco estou no adultério. Não. Teve tempo de você projetar isso aí. Teve tempo de você programar esse pecado.
E esse tempo de projeção é o tempo de você renunciar e dizer: eu sou crente, sou servo de Deus, eu não quero ficar quando a porta se fechar, eu quero entrar com Ele nas bodas. Tem alguém que está pegando esta palavra aqui? Sabe qual é o pior de tudo? Eu não sei se o pior é quando a gente permite alguém cair dentro, ou se quando cai lá fora a gente olha e diz assim: ai, Paulo, continua pregando, está tão bom o sermão. Eu sabia que não ia durar muito tempo. Não, continua. Vamos continuar o culto, como se nada tivesse. É um culto de Santa Ceia, gente. Deixa eu te falar um negócio aqui. É algo muito sério que eu vou lhe falar. Esse culto é de Santa Ceia. Ele está caindo de um culto de Santa Ceia. E sabe quando é que você cai num culto de Santa Ceia? Quando você deixa de tomar a ceia. Mas pregador, eu errei. Errou. Por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si, e depois faz o quê? Não toma a ceia? Examinou, tem coisa errada? Pede perdão, se conserta, e consertou, toma a ceia. Por quê? Porque Jesus disse: esse é o meu corpo e o meu sangue, fazer isso em memória de mim. Olhe para mim aqui. O que Jesus disse é: o mais sério de tudo, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então tu pode cantar bonito, se não tomar Santa Ceia, não tem parte com Cristo. Você pode pregar bem, se não tomar Santa Ceia, você não tem parte com Cristo. Você pode ter uma boa oratória, pode ser famoso, pode ser conhecido, pode ter 1 milhão de seguidores. Se você não tomar Santa Ceia, você não tem parte com Cristo. Pode orar 3 horas seguido, se não tomar ceia, não participar da mesa com Ele, você não tem parte com Ele. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Depois você briga com a Bíblia. Tá bom? Eutico caiu de um culto de ceia, e alguém está dizendo assim: Paulo, continua, vamos continuar o culto, está tudo certo. Só que o texto diz: e Paulo parou tudo e desceu para buscar o moço. Ai, Jesus! E descendo Paulo, se tem alguém que não quer descer, tem um Paulo que está dizendo: eu vou parar tudo, mas eu vou descer. Se tem alguém que não quer gastar tempo com quem está quebrado, tem alguém que está dizendo: eu não continuo fazendo nada se eu não restaurar alguém que subiu comigo para o culto. Eu vou falar de novo porque 2 glória é pouco. Deus está dizendo: se tem alguém que despreza você porque está quebrado, tem alguém que vai parar tudo lá em cima só para te buscar e dizer: vamos continuar cultuando, vamos continuar adorando, mas quebrado você não vai ficar. Eu já vou encerrar, porque o meu horário foi. Olha para cá. Antes de Paulo descer, pastora Gisele, a Bíblia diz, está escrito assim: e levantaram ele morto. Deixa eu te perguntar aqui: morto fica de pé? Sim ou não? Mas levantaram ele. Mas ficou de pé? Porque morto só fica de pé se tiver escorado em alguém. Morto só fica de pé se alguém estiver segurando. Quando a escora sai, ele cai de novo. É por isso que tem gente que uma hora está crente e uma hora está bêbado. Uma hora está cantando na igreja, outra hora está no crime. Uma hora está pregando, uma hora está no tráfico. É gente que ainda está morto e não recebeu vida. Porque quem recebeu vida não precisa de escora. Quem recebeu vida volta subindo, marchando na presença de Deus. Aí Paulo vem e desce sobre o menino, passa o que tem nele, e o texto diz: e o menino ficou de pé, e levaram o menino vivo. E sabe qual é a raiva do diabo? É achar que você ia terminar quebrado, arrebentado, fracassado, falido, longe da mesa de Santa Ceia. Mas o Espírito de Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer para você: quebrado lá fora você não vai ficar, arrebentado lá fora você não vai ficar, porque o teu lugar é na Santa Ceia, o teu lugar é na mesa, o teu lugar é na comunhão. Quem está pegando essa palavra aqui? Então fica de pé comigo. O teu lugar é na comunhão, o teu lugar é na comunhão. Mas posso falar uma verdade para você? Todas as quedas, ou existem quedas que são necessárias. Sabe por quê? Porque em meio às quedas, algumas coisas se perdem. Falo de novo. Em meio às quedas, algumas coisas se perdem. Segura a mão desse crente aí, diga para ele: essas quedas foi permissão de Deus. Porque no meio das quedas,
Deus está tirando algumas coisas de você que iam te atrapalhar no meio da caminhada. Agora pode profetizar para ele. Agora tu vai voltar de pé. Profetiza, tu vai voltar para o lugar de adoração. Tu vai voltar para o lugar de adoração. Tu vai voltar para a mesa. E querendo o diabo ou não, tu volta vivo, 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 vivo. Não, eu vou de novo. Querendo o inferno ou não, tu volta vivo. Cadê o grupo de louvor para nós cantarmos rapidinho aqui, para nós orarmos já, enquanto eles preparam o louvor? Eu quero só quem está vivo. Sai do teu lugar, vem aqui à frente para nós orarmos. Rápido, rápido. Corre aqui na frente. Rápido. Vem aqui. Isso. Aqui na frente, mais para frente aqui. Pode vir bem na frente aqui. Isso. Venha. Venha. Você tem uma aliança com Deus. Esses revés que Deus permitiu na sua história é só para revelar quem você é de verdade. Porque querendo o diabo ou não, tu volta agarrado com Deus. O inferno está dizendo, está quebrado, acabou para ele, acabou para ela. Mas Deus está dizendo, acabou não. É agora que eu começo a fazer algo novo na vida dele. É agora que eu começo a mudar a história. Eita, lá vai. Jocantro, comontrefácia de bifaia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo que Deus vai abraçar alguns crentes aqui essa manhã. Eu estou sentindo que vai ter gente que vai sentir o calor do lenço do Espírito Santo aqui. Essa manhã é a manhã que o Espírito de Deus te chamou. Abracam choprefá, aproprafá, sidicanta, camadácia, abidicam, tu quer parar, combinasse de faço, repidicanda, labaraché, rebadicandô. Tá quebrado, mas está voltando para o convívio. Tá quebrado, mas está com ele. Arrebentado, mas de enai de ocamácia, ao eparachobidasse faia, alacancho reprominar a gatoia. O Espírito de Deus te achou quebrado, arrebentado, moído. Ele te acolhe esta manhã para dizer para você que é tempo de subir para o cenáculo, é tempo de sair de baixo, é tempo de avançar.